Estamos de volta aqui, como sempre, com você, hoje falando sobre inventário. E nós temos como convidado o Dr. Silzomar Furtado de Mendonça Júnior, que está aqui, né, para tirar as suas dúvidas. E você, claro, é o nosso convidado especial. Tem que falar isso toda vez, né, gente? Que você é o nosso convidado especial. Sua participação é imprescindível aqui pra gente, viu? Liga para nós, 3349-1015 ou então 984-1999. 38 é o nosso número de WhatsApp. E eu vou começar já perguntando aqui pro Dr. Silzomar se existe um prazo para se abrir esse inventário. A pessoa morreu, aí tem aquele período de luto e tal, né? Mas tem um prazo? Sim. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor a partir do ano passado, ele estabeleceu um prazo novo que é de 2 meses para a abertura do inventário. Então, esses 2 meses são contados a partir da data do falecimento. Então, ocorreu o falecimento, os herdeiros têm 2 meses para pedir a abertura do inventário. Tá certo. Olha só, a Marina pergunta assim, Marina Santos, sei que cuida e é responsável pelo inventário o inventariante, mas independente do inventariante, o herdeiro também terá direito de acessar e manifestar o processo? Sim. Todos os atos praticados no processo de inventário, eles são fiscalizados pelos herdeiros. Então, o inventariante, ele não tem autonomia plena de fazer o que ele quiser. Ele faz aquilo que deve ser feito para gerir o patrimônio do espólio como se fosse seu, né? Cuidando, zelando e para que não haja a perda do patrimônio, mas os atos que são praticados por ele devem ser, sim, fiscalizados pelos herdeiros. E os herdeiros devem denunciar ao juiz qualquer ato de ilegalidade, de abuso, etc. Olha, outra pergunta sobre o testamento. De acabar entrando nesse assunto, não tem jeito, né? A Alexandra do Jardim São Bento, ela fala assim, com quem nós devemos deixar o testamento? Algum membro da família ou uma terceira pessoa? Alexandra, o testamento normalmente fica com o testamenteiro. Quando se lavra o testamento, normalmente se elege quem que vai ser a pessoa que vai abrir esse testamento, que vai ler, o que vai administrar, o que vai entregar esse testamento aos herdeiros ou ao juiz. Então, se existe essa pessoa do testamenteiro, esse testamento deve ficar com ele e com o testador. Porque quando ocorrer aí a verificação dos documentos da pessoa que faleceu, evidentemente que esse testamento vai ser encontrado também. Então, se guarda uma via com o testador, se guarda uma via com o testamenteiro, enfim, pode se guardar também com os herdeiros, se o testamento não for cerrado. Agora, se o testamento for cerrado, se guarda com o cartorário no cartório e com o testador. Tá certo. Agora, a gente está falando da questão do inventário, né? Tem duas nomenclaturas, judicial e extrajudicial. Qual que é a diferença? Sim, o inventário judicial é aquele aberto perante o fórum, perante um juiz de direito. E o inventário extrajudicial é aquele feito em cartório, através de uma escritura pública. Agora, existe um requisito para que o inventário possa ser feito de forma extrajudicial, que é uma forma mais célere, né, mais rápida, que todas as pessoas sejam capazes, né, e que todas estejam de acordo com a partilha. Se alguma delas não concordar com a partilha, ou se houver um menor ou um incapaz, o processo tem que ser feito de forma judicial. Ah, entendi. Por exemplo, uma pessoa que tem um filho com alguma necessidade especial. Sim, ou menor de idade. Aí tem que ser feito o inventário judicial. Tá certo. E é possível evitar o processo de abertura do inventário? Sim, através de um planejamento familiar de bens, né? Então, você, através desse planejamento familiar, você, no decorrer da vida, você pode constituir uma empresa chamada de holding, e essa empresa vai captando os bens da família. E os herdeiros vão ser associados dessa empresa. Então, quando há o falecimento, existindo esse tipo de planejamento, não precisa se fazer um inventário, porque os bens já estão em nome de uma empresa. E aí, as cotas dessa empresa já vão ser geridas pelos herdeiros de forma automática com o falecimento. A gente está falando de herdeiros, né? Mas e Sim. se a pessoa que morre não tem herdeiros, não tem filhos, não constitui família? Se não tiver absolutamente ninguém, o patrimônio volta para o Estado. Município, ou Distrito Federal, União, né, no caso. Mas os herdeiros são de uma vasta gama. Tem os ascendentes,
aliás, na ordem, né? Tem os descendentes, que são os filhos, os netos, tem os ascendentes, que são os pais, os avós, e tem os colaterais, que são os irmãos, os primos, os tios. Então, não havendo ninguém, absolutamente, o patrimônio retorna para o Estado. Olha que bacana. Estão perguntando aqui, acho que a pessoa está vendo o senhor falar sobre isso, perguntando se, no caso, a pessoa não tem, se ela pode deixar para alguma obra ou instituição de caridade. Pode. Ela pode testar, fazer o testamento. Tem que fazer o testamento. E através do testamento, ela não tendo herdeiros necessários, né? Porque em existindo herdeiro necessário, é preciso que pelo menos 50% do patrimônio fique com esse herdeiro, né? E não existindo o herdeiro necessário, aí sim a pessoa pode testar 100% do seu patrimônio para quem ela quiser. Né? A liberdade de se fazer isso. Nós, a gente está falando de inventário, falando de partilha, a gente está pensando muito na família, né? Que cresceu pai, mãe, os filhos, né? Mas em casos, por exemplo, de filhos por adoção, né? Ainda um segundo casamento, né? Quais são os direitos? Porque a gente sabe também que tem esses casos que se separou, já teve os filhos no primeiro casamento, aí se casou de novo, tem filhos no segundo casamento, né? Como é que funciona? Hoje, o filho adotado, não existe mais aquela figura do filho ilegítimo, do filho adotado, do filho... O chamado hoje, na língua popular de filho adotado, ele é filho, como outro filho. Então, ele tem direito igual aos demais, né? E a questão do segundo casamento, né? A cônjuge, ela tem direito à herança também, né? Então, na linha de sucessão, são os descendentes, ascendentes e o cônjuge. E o cônjuge participa também com os descendentes, com os ascendentes. Somente se não tiver descendentes e ascendentes que o cônjuge herda sozinho, né? Então, o cônjuge também é herdeiro, né? Na linha de sucessão. Então, em havendo um segundo casamento e ocorrendo o óbito na constância desse segundo casamento, esse cônjuge, ele é herdeiro. Ele participa da sucessão, com aquelas limitações impostas pela lei, etc, etc. Tá certo. A Mariana pergunta assim, cuido da minha avó paterna, que tem 89 anos. Ela tem um filho que não quis cuidar dela, mas quer a casa. Em vida, é possível dar herança forçada aos filhos? Não há herança de pessoa viva, né? A herança, ela ocorre, a sucessão ocorre com o falecimento. Né? Então, enquanto não ocorre o falecimento, não há herança. A pessoa tem plena autonomia sobre o patrimônio e ela vai administrar em seu benefício. Aí sim, ocorrendo o falecimento, é que esse filho virá a ter o direito. Ele tem uma expectativa de direito de herança hoje, né? Mas é meramente uma expectativa. E não tem a questão de um questionamento, assim, por exemplo, né? Que a gente vê casos mesmo, por exemplo, de filhos que abandonam os pais, né? E, por exemplo, os netos cuidam dos pais, que nem o caso da Mariana, né? Que ligou pra gente, me veio assim na cabeça. E na hora do inventário, de repente a Mariana ir lá, né? A lei... ele não cuidou, ele recebe da mesma forma os bens. Recebe da mesma forma os bens. A lei estipula alguns casos onde há crime. Crime de homicídio, crime de tentativa de homicídio, crime de injúria, crimes apurados judicialmente. Quando há esse tipo de crime, quando ocorre isso, aí sim, aquele herdeiro ele perde o direito à herança. Né? Há a perda do direito à herança. Mas nessas questões simples de abandono, de não querer cuidar e aquilo que não foi apurado pela justiça, não ocorre a perda da herança, ele vai herdar como os outros. Né? Essa é a grande discussão que se faz no processo de inventário. É isso que torna o processo de inventário muitas vezes litigioso. Porque quando um filho cuida do pai, ele talvez imagina que ele vai ser beneficiado quando dá partilha dos bens. E na hora que vai partilhar, ele vê que não é assim que acontece. Todos os filhos são iguais, vão receber na mesma proporção o direito de herança. Entendi. A Sandra pergunta assim, passei a casa no nome do meu filho, mas tenho medo que quando eu morrer, possíveis filhos do meu marido, de fora do casamento, apareçam. Ele corre risco de perder a casa? Olha, se o seu marido tiver a propriedade dessa casa também, e ele tiver outros filhos, esses filhos também têm direito à herança. O que não pode acontecer é apenas um filho herdar, né? Como eu disse agora há pouco, não há filho ilegítimo. Todos os filhos são filhos, né? Então, todos os filhos detêm direito igual. Se ele tem algum filho fora do casamento, esse filho também tem direito à herança do pai.
Então, isso aí tem que ser cuidado na hora de se fazer um documento, porque senão pode ser anulado posteriormente. Tem outra pergunta, olha só, a Clementina, ela diz assim, sou credor de uma pessoa que faleceu e agora os herdeiros estão abrindo inventário. Gostaria de saber se o credor tem direito de acompanhar o processo de inventário. E eu acho que tem outra pergunta, isso mesmo, o Hélio do Cabriúva fez uma pergunta sobre isso. O credor de um herdeiro pode abrir um inventário? Sim, se o inventário não é aberto pelos herdeiros, o credor pode sim pedir abertura do inventário, pedir até a sua nomeação inventariante como terceiro interessado, e aí o juiz vai dirimir acerca dessas questões. E com relação àquela outra pergunta, como é que foi mesmo? Se o credor... Peraí, deixa eu já... Tem direito a acompanhar tem direito a o inventário? acompanhar o processo do inventário. Uhum. Sim, o credor ele vai se habilitar no processo de inventário através de uma habilitação, que é um procedimento que vai ser apensado ao processo de inventário, e ele vai sim acompanhar o processo de inventário para que os bens não sejam dilapidados e para que o seu crédito seja pago. Tá certo. Uma pergunta, né, falando sobre a questão, existe uma hierarquia de bens? Acho que o senhor falou sobre isso já agora, né? Os da bens... questão da... pode falar. Os bens são comuns, são bens... um carro não vale mais do que um imóvel. Os bens são colacionados e eles são avaliados pelo Estado sem hierarquia nenhuma, mas avaliados segundo seu valor venal, segundo o preço. Não sob hierarquia de um ter mais importância do que o outro. Não existe esse tipo de hierarquia. O que é um inventário negativo? O inventário negativo, ele ocorre quando a pessoa não deixa bens. E é necessária a demonstração de que ocorreu de que não há bens. Precisa se provar isso. Não basta a palavra. Então, a pessoa tem que ter um documento de que não existem bens. E ela abre o inventário para que o juiz profira uma sentença e coloque nessa sentença a inexistência de bens. Veja bem, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa perdeu o marido, ela quer se casar novamente, a lei exige que para que ela se case novamente ela tenha que fazer o inventário dos bens deixados pelo marido e ela não tem como provar que esse inventário foi feito. Ela precisa abrir um inventário negativo, fazer a prova de que inexistiu bem a ser partilhado, aí habilitar a um novo casamento. Outra questão que pode acontecer também em relação ao inventário negativo. Existem dívidas do falecido que têm que ser discutidas judicialmente, para que elas não sejam cobradas de uma forma ilícita, para que não ocorram problemas de superavaliação, né? Então, a pessoa vai pedir a abertura do inventário, pedir a nomeação do inventariante apenas para discutir, para ter a autonomia de discutir como inventariante, como representante do espólio, aquelas questões. Entendeu? O espólio vai ter uma representação perante outros processos quando for aberto. E com relação, por exemplo, assim, a pessoa deixou um testamento, né? Uma situação que eu me lembro, agora eu me recordo de uma conhecida. Uma pessoa, uma tia, né, que tinha muitos bens, Sim. deixou um testamento e nesse testamento ela distribuiu os bens, mas ficou distribuído desigualmente, digamos assim, né? Alguns sobrinhos receberam menos, outros mais. Na hora de abrir o inventário, eles perceberam isso, mas todo mundo aceitou como estava. Né? Eles aceitando, fica assim mesmo, um recebendo mais, outros menos. O testamento, ele tem que respeitar a legítima. Legítima é a meia parte do patrimônio da pessoa que ela tem que delegar aos herdeiros necessários. Então, fora da legítima, o testador pode colocar da forma que ele quiser, a quem ele quiser, a quantidade que ele quiser. É liberdade do testador dizer para quem ele quer que vá o seu patrimônio, respeitando a legítima. A gente estava falando naquela hora, né? Até veio uma pergunta, cadê? Deixa eu ver da questão da casa, no nome e se aparecerem filhos de fora do casamento, né? Sim. Às vezes as pessoas nem têm conhecimento desses filhos fora do casamento. Se aparecem, por exemplo, né, esses filhos, eles vão ter que provar que são filhos e tudo mais. Como é que faz isso? Porque, né? O inventário estando aberto, em trâmite, o filho descobrindo que esse inventário está aberto, em trâmite, ele vai ingressar no inventário e pedir sua habilitação como herdeiro. Aí ele vai ser considerado herdeiro ou não, dependendo da análise do juiz, enfim. Aí, ele sendo herdeiro, ele vai participar junto com os outros da mesma maneira. Se o inventário já tiver acabado, já estiver sido feita a partilha, distribuídos os bens, ele vai entrar com uma petição de herança ao juízo da vara de sucessões, ou ao juízo competente, de acordo com cada local,
né? E vai pedir naquela petição de herança que ele seja considerado herdeiro daquele patrimônio e que seja feita novamente a partilha, considerando que é um dele. Agora todo mundo fala, a gente está falando de bens, né? O senhor já citou aí, dívida ninguém quer herdar, né? Dívida ninguém herda. Então, o que acontece então quando o falecido deixa só dívidas? Olha, as dívidas não são herdadas, a não ser no montante do patrimônio da herança. Então, veja bem, existe uma dívida de 100 e um patrimônio de 100, nenhum herdeiro herda nada. Existe uma dívida de 150 e um patrimônio de 100, ou seja, 50 a mais do que o patrimônio, essa dívida de 50 a mais não vai para os herdeiros. Então, os herdeiros jamais herdarão dívidas além daquele patrimônio que foi deixado pelo falecido. As dívidas do falecido não atingem o patrimônio dos herdeiros particular. Mas se tem patrimônio, eles se não tem, vão ganhar. Se o monte do inventário tem patrimônio para pagar a dívida, as dívidas vão ser pagas primeiramente antes da partilha. Tá certo. Mais uma pergunta, a Janine, ela diz assim: eu e 2 irmãs somos herdeiras de um terreno com 2 casas construídas, onde moramos meu tio, que é herdeiro, e eu, herdeira juntamente com as minhas 2 irmãs. Meu tio quer vender o terreno todo, porém eu e minhas irmãs não queremos. Não há inventário, não houve desmembramento do imóvel e os IPTUs todos estão em atraso. Minha pergunta o juiz pode assinar a venda do imóvel nessas condições? Sim, vai ter que ser proposta uma ação de divisão, né? E o juiz vai analisar essa ação de divisão, vai analisar os requisitos da divisão do imóvel e vai mandar vender e dividir o dinheiro, né? Se o imóvel for divisível, o juiz vai mandar fazer uma perícia, o perito vai dividir o imóvel de acordo com os critérios que tornem o imóvel equilibrado entre os dois e vai mandar dividir. Ninguém é obrigado a ser sócio, ninguém é obrigado a ficar com o imóvel em condomínio com ninguém. O juiz vai mandar dividir esse imóvel. Tá certo. Agora sim, na abertura do inventário tem que estar todo mundo que está sendo beneficiado. E vamos supor que de repente alguém está viajando. Como é que funciona? A pessoa pode falar, alguma das pessoas podem falar que de repente ele renunciou, que ele ganhou ou não? O processo de inventário ele é criterioso. Ele tem os ritos legais que têm que ser cumpridos. Dentro de um dos ritos legais que tem que ser cumprido, existe a citação dos herdeiros. Os herdeiros são citados formalmente para participar do inventário. E eles são, depois dessa citação, intimados para participar dos demais atos do processo. Então não há como se dizer que uma pessoa está viajando e preteri-la da partilha. Isso não existe. Uma última pergunta, tem bastante mais perguntas aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando. A Inácia Lima do Tijuca 2, ela pergunta assim: o cartório está exigindo inventário para casamento civil? O cartório está exigindo inventário para casamento civil? Não, no caso de casamento entre pessoas que já eram casadas anteriormente e que houve a perda do cônjuge, há sim a exigência de um inventário, aquilo que eu falei com relação ao inventário negativo, para se declarar que os bens foram partilhados. Se não existiam bens, tem que se fazer um inventário negativo para se provar que não existiam bens e poder se habilitar um novo casamento, né? Somente nesses casos, né, de inventário. Agora, para casamento em si, não se exige, entre pessoas que são liberadas e que nunca foram casadas, não se exige inventário. É bom que a gente está falando desse assunto, né? E também, como eu falei no início, nos faz refletir, né? Também da nossa convivência, né? Em família e tudo mais, para essas coisas ficarem bem acertadas, né, doutor? Verdade, é verdade. Queria que você fizesse umas considerações finais para quem está em casa, de repente, né? Olha, o processo de inventário ele é muito simples. Ele tem um rito simples, a lei expõe uma simplicidade muito grande. O que acontece no inventário é que as pessoas levam para ele muitas paixões, muitas discórdias, muitas revoltas ocorridas aí no decorrer de longos anos da convivência familiar. Isso tudo tem que se deixar de lado. Inventário, na realidade, é um processo onde tem que se fazer a partilha dos bens. A partilha dos bens ela é calculada de forma matemática, é estipulada por lei. Então não tem muito o que se discutir em processo de inventário, ficar brigando, ficar discutindo. E essas discussões em processo de inventário, normalmente, elas aniquilam com a família. Elas derrubam os relacionamentos. Então, não façam isso. Deixem que o inventário tramite normalmente, contratem profissionais para fazer de uma forma técnica e permitam que a partilha seja feita de forma legal. Tá certo, doutor Cisomar, muito prazer em conhecê-lo. Prazer foi todo meu. Obrigada, viu, pela Obrigado presença aqui. eu Vamos pensar em outros assuntos também, outros temas. Vamos sim. Trazê-lo Estou à novamente. disposição.
Tá ótimo. Nós então. agradecemos. Muito obrigado. Então, obrigada. Tchau, O senhor pode esperar aqui Posso com esperar? a gente, pode, que eu vou convidar o senhor agora, sabe pra quê? Pra ver uma dica que eu vou dar. Eu acho que é interessante, olha só. A dica de hoje é pra impedir as traças, gente. Pra impedir traças, você pode colocar cravos em armários e gavetas. Pode ser uma dica, né? Aquele cheiro de tirar aquela naftalina, fica aquele cheiro ruim, né? verdade. Vamos colocar, então, cravos em armários e gavetas. Fica a nossa dica. Nós vamos tomar uma água aqui, né? Lógico, como sempre. Daqui a pouco a gente volta com as notícias de hoje. Claro, você não saia daí, tá bom?